vem à minha mente a história de uma mulher de Deus chamada Amy Carmichael. Nascida na Irlanda, em 1867, uma família evangélica rica, uma família presbiteriana, na verdade. O seu pai era dono de vários moinhos para a produção de farinha. Ela cresceu nas melhores escolas e com muita regalia em sua própria casa. Mas depois o seu pai foi à falência, eles foram à pobreza rapidamente, logo seu pai também veio a falecer. E durante 10 anos, a Amy, ela partilhou com a sua mãe, contribuindo. Ela tinha 6 irmãos, era mais velha, e ajudou na sua casa na criação dos seus irmãos, e ajudou durante 10 anos fazendo um trabalho pesado. Deus a despertou para ser sal da terra e luz do mundo, onde ela se encontrava. E a Amy percebeu que havia milhares de moças que trabalhavam nesses moinhos de farinha, semelhantes ao que o seu pai possuía, e ela começou a evangelizar essas moças, e ela começou uma escola dominical na sua igreja, com a aprovação do pastor da igreja, apenas para as moças dos moinhos de farinha. E era a escola dominical mais frequentada de toda aquela cidade. Mais de 500 moças frequentavam aquela escola dominical a cada domingo. A Amy, ela sofria de neuralgia, uma inflamação dos nervos que causava dores constantes. Ela foi despertada por Deus, pois ela estava na trilha da espiritualidade. Uma moça que tinha momentos devocionais, uma moça que servia a Deus e evangelizava, uma moça que vivia em comunhão com os irmãos, aqueles que amam a Deus. E nessa trilha da espiritualidade, em 1889, ela ouviu um sermão pregado por Hudson Taylor, missionário na China. Seu coração se aqueceu e ela disse: daqui eu saio para evangelizar os chineses. Ela finalmente é enviada, mas ela não chega na China, ela é enviada para o Japão, e no Japão não dá certo, ela vai para a Índia, e ela chega na Índia e começa a trabalhar com moças que são forçadas à prostituição. E é um trabalho único e exemplar, apenas com essas moças forçadas à prostituição, e ela começa a construir escolas e abrigos, e tratar essas moças com amor, e investir nas pessoas mais improváveis. Ela chega a retirar 1000 moças daquela vida de prostituição e traz para os abrigos e começa a caminhar com elas ao longo de 50 anos. A Amy Carmichael, ela serviu a Cristo evangelizando essas moças indianas. Ela começou a trabalhar ali em 1901 e ela faleceu na Índia em 1951, exatamente 50 anos. As moças não a chamavam de Amy. As moças a chamavam de Ama, que na língua tamil significa mãe. A Amy era também brilhante. Ela escreveu mais de 30 livros e mobilizou centenas de missionários para a Índia naquela época. Mas o que mais chamou a atenção foi que, logo após a sua morte, foi feita uma pesquisa com aquelas 1000 moças evangelizadas por Amy e retiradas de uma vida de prostituição forçada, e eles fizeram muitas perguntas separadamente a várias dessas moças, mas uma pergunta teve resposta quase unânime, e a pergunta foi esta: o que a atraiu a Cristo? E a resposta quase sempre era esta: o que eu vi na vida de Ama, amor, investir nas pessoas mais improváveis. Uma das frases de Amy Carmichael que eu mais aprecio é uma oração. Ela diz: ame através de mim, ó Deus, e faz-me como ar puro por onde passam livres as cores, como se eu não existisse. E por fim, 2 parágrafos de seus escritos sobre a vida em missão. Eu queria chamar a sua atenção para essas palavras de Amy. Ela assim escreve: se os elogios me alegram demais e as acusações me deprimem, se não posso passar por mal entendido sem me defender, se eu gosto de ser amada mais do que amar, ser servida mais do que servir, então nada conheço do amor do Calvário. E ela diz: se quero ser conhecida ou reconhecida como quem acertou na decisão, ou quem a sugeriu, se quero fazer-me tão necessária a uma pessoa levando-a a agarrar-se a mim, e não a Cristo,
Se eu recusar a ser um grão de trigo que cai na terra e morre, então nada conheço do amor do Calvário. Portanto, caminhe na trilha da espiritualidade para ser dirigido por Deus. E invista nas pessoas mais improváveis.